pensou, continuar a gravação, para essa aula, por demanda, né, o Romeu iria passar um vídeo e uma apresentaçãozinha, mas a gente está pensando em vez disso, isso ser mandado com um link, caso não dê tempo, ou isso ficar mais para o final da aula, e a gente começar já com tira dúvidas organizado das perguntas que foram mandadas, né, para a gente. E focado em temas, por exemplo, alimentação, silagem de mandioca. A gente percebeu que teve umas perguntas que ficaram mais padrões, pintinho, sanidade. Aí abrir para algumas perguntas aqui e aí depois ele pegar com a aula. Só para vocês estarem conscientes também que teremos o Rafael no sábado, falando sobre como você formula a alimentação, né? Isso não vai ser tanto para o Romeu para saber quanto carboidrato, quanto proteína, não sei o quê. O Rafael vai falar essa parte, né, de como fazer uma planilha Excel, tudo certinho. E segunda e quarta vem a Mila, falando de sanidade e de legislação. E aí quinta-feira o Romeu volta de novo para agregar qualquer coisa que faltou e também ter mais tirar dúvidas. Então, o que vocês acham? É um dilema, né? Não dá para fazer democracia aqui. Cada um quer uma coisa diferente, na verdade. O que eu posso começar já com as perguntas? Tudo bem, pode começar. Tá. O que eu pensei, eu vou falar por tema. Começar com o tema alimentação. Aí eu vou falar todas as perguntas, que você já tem uma visão geral. Aí depois a gente vai uma por uma, só da alimentação. Então, a primeira pergunta... A principal que é uma pergunta mais comprida, né? Não é uma coisa que se responde com velocidade e facilidade. Como você sai da ração, né? Como você consegue, mesmo tendo uma queda de produção, como o Romeu explicou, né? Ter um custo bem mais baixo por dúzia de produção, mas com alimentos que você produz no sítio ou então de vizinhos, né? Essa é a primeira pergunta, como que sai da ração? E foi do Carlos Magno, que ele tem um sítio lá em Mato Grosso. Eu acho que ele está aí, Carlos? Mas aí outras perguntas também de alimentação. Alguém perguntando sobre excesso de ração para galinha, né, quando ela engorda, se isso afeta a postura. Uma terceira pergunta, se eu alimento galinha com coisas de uma horta que não é orgânica, isso eu perco a certificação orgânica? É uma pergunta mais para certificação, né? Alguém perguntando se mamona é um alimento, eu acho que não é, mas... Se eu fizer farinha de osso... uma pergunta eu tenho gado no meu sítio, né? E a gente abate o gado no próprio sítio. Eu posso dar os restantes do gado, a carcaça, essas coisas para a galinha. E a produção caseira de farinha de osso, posso alimentar as galinhas com essa farinha de osso. A gente faz farinha de osso aqui no Dalva também. Então, era uma pergunta que eu joguei para a Mil e a Mil quase me deu um tapa. Mas são perspectivas diferentes, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode começar uma por uma pergunta, Romeu. Depois a gente vai para as outras. Tem perguntas em relação a debicagem, como isso afeta na capacidade da galinha de comer, raças. E umas perguntas em relação à sanidade. Na verdade, não é tanta coisa, não. Acho que... Mas a gente pode... E uma de silagem de mandioca. Talvez a gente possa começar com o que você acha? Com a da carcaça do gado, que é um pouco mais específica, eu tenho para todo mundo entrar. Se eu posso alimentar as galinhas com restos de carcaça, com farinha de osso caseira. A Mila vai falar que de jeito nenhum você vai trazer doença para as galinhas, mas eu também não sei. Bom, então vamos falar sobre a carcaça. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Vamos falar então sobre essa questão de você dar a carcaça, né?
Então, a galinha, né, como a gente conversou ontem, é um ser onívoro, né, come de tudo, né, e inclusive carne, né, não é assim uma carnívora louca por carne, mas se você der, por exemplo, um farelo de soja e uma carne, ela vai preferir a carne, mas também não vai comer grandes quantidades. Ela come um pouquinho e já para, né? A galinha tem essa capacidade de regular, né? Aliás, assim, acho que é o contrário, né? Assim, a satisfação de proteína da galinha é que regula o apetite dela. Então, a gente vê claramente aqui, quando a gente faz, por exemplo, uma ração menos proteica, que a galinha come mais porque ela precisa repor aquela energia, aquela proteína, porque o ovo a proteína é a matéria-prima do ovo. E a galinha, assim, ela né, como qualquer animal, o ovo é a cópia dela. Então, ela não bota meio ovo. Ela não bota um ovo incompleto. Ela tem que botar o ovo completo. E, para isso, ela demanda proteína todo dia, né? E aí, quando falta, ela começa a tirar dos seus próprios músculos. Então, ela come carne, né? Agora, assim, não é em grandes quantidades. E eu aconselharia, no caso da carcaça, você ferver antes, né? Ferver bem, né? Ferver tanto as vísceras, né, como outras partes, né? Se você tiver condição de triturar isso, né, e congelar, melhor ainda, né? Aí você pode dar para a galinha todo dia. Agora, a questão aí é uma questão sanitária, né? Porque a carne é um excelente meio de cultura, então ela fica alguns dias, a tendência é começar a contaminar com bactérias, fungos que são nocivos à galinha. E a mesma coisa vale para a farinha de osso, né? Porque as farinhas de osso mais confiável que tem, né, por essa questão sanitária, é a autoclavada, né? Então, uma autoclave vai aí o quê? 3.800, 4.200 graus Celsius, né? Aí ele fica, porque o osso é um pouco mais difícil ainda de descontaminar, porque tem coisa dentro dele lá. Então, se você tiver a condição de fazer isso no seu sítio, aí fique seguro, né? Agora, isso que eu estou falando como um veterinário, né? Mas na prática, né, a gente vê gente usando aí há muito tempo sem problemas, quer dizer, um local sadio, né, e tomando uns cuidados, mesmo que não seja 4.000 graus de temperatura, mas que seja menos, né, o suficiente por tempo mais longo, tal, para eliminar as contaminações, pode fazer e usar também a farinha de osso. Muito bom. Excelente. A gente dava até farinha de osso do Dalva também. O que aconteceu? Elas comeram osso e uma delas teve torção de estômago e morreu. Não sei se foi ligado a isso. Isso tem tempo. Não sei se foi por causa do osso. Isso acontece, dele empelotar lá, né? Ele vai fazendo uma pedra lá dentro e entope o intestino da galinha. Isso é possível que aconteça mesmo. Agora, tem que regular a quantidade e tudo mais, né? Não pode. Se bem que, assim, talvez essa questão, né, seja muito da granulometria também com que ele foi feito, né? Se fazer um pouco mais grosso, né, talvez elimine esse problema. Interessante. Assim, essa questão, tanto assim, gente, eu dou aqui para as galinhas aqui na Vila Maguiche, eu dou Pô, justo na hora do... O que ele dá na Yamaguchi? Ouro, A internet já dá uma caída, apesar de eles estarem não muito longe da cidade, né? Travou. Ele provavelmente vai sair e voltar.
A gente faz farinha de osso, eu posso explicar como é o processo, que é interessante até para uma baita economia, né? Vocês pegam o osso do açougue para agricultura, no caso, não necessariamente para as galinhas. Ele estava falando que tem um risco de contaminação, assim, você pode arriscar em pequena escala, mas para agricultura você pega os ossos no açougue, eles dão de presente, né? Normalmente eu dou para os cachorros primeiro, depois recolho os ossos, queimo num tambor de metal, aquele tambor de metal. É fedido pra caramba, todo mundo acha horrível. E aí, depois que queimou, que ele queima fácil, ainda mais tem gordura, você bota um pouco de lenha embaixo e deixa lá queimando. Você só fica alimentando com mais osso. Depois que queimou, tem gente que faz umas captações da fumaça, né, com aquele chapeuzinho de metal para diminuir a fumaça. Depois que queima, você pila e o osso desmancha com muita facilidade. E aí, com 2 horas de serviço, não muito agradável para muita gente, né? Tem gente que não se importa, mas você economiza uns 200, 300 reais de adubo, né, de farinha de osso. E ainda você dá o osso para os cachorros. Então, é um ciclo muito legal de você pegar o osso, que normalmente eles jogam fora, descartam, você dá para os cachorros, depois você faz farinha. A gente parou de... Oi? E se puser no forno? É que é bastante quantia, né? A gente queima tipo equivalente a uma carroça cheia de osso, quando a gente faz. Nossa! Aí queima num tambor. Eu acho que não compensa no forno o custo de gás, mas você queimar num tambor. Assim, o ideal seria mesmo fazer um esquema de forno. Caiu. O Romeu falou que caiu. Tudo bem. Karen, tem que ver que os fornos normalmente não chegam a mais do que 300 graus, né? E aí isso talvez não seja suficiente para acabar com todos os patógenos do osso, se tiver alguma coisa, principalmente de vaca, né? Que é o que exatamente. acham mais no carne. Então, talvez pegar aquele modelo de rocket stove, sabe? Aquele fogão rocket que eleva a temperatura bastante, é eficiente em questão de queima de madeira e vai acabar com os patógenos com facilidade. Interessante. Cara, interessante. Isso é muito legal. Eu não pensei nisso, em como fazer um esquema para... Eu parei de alimentar a galinha depois que a minha me assustou, mas com farinha de osso. Mas é interessante pensar em uma coisa que a gente esterilize. A farinha de osso substituiria, no caso, a farinha de ostra ou calcário calcítico, né? É uma fonte de cálcio para suplementação. Para as galinhas que estão em postura. Você normalmente não dá farinha de osso quando elas estão ainda filhotes, né? Não estão produzindo ovo, que o ovo tem uma necessidade de cálcio. Mas é interessante pensar um rocket stove, né, para a produção das farinhas de osso. Eu pensei até em fazer um forno de verdade, de alvenaria, porque é uma baita economia. Um outro alimento, enquanto o Romeu entra, eu vou falando com vocês já, que a gente pesquisou, que vocês vão achar bem nojento, mas é muito interessante, na verdade, é sangue, descarte, né? Porque de matador aqui na vizinhança, eles jogam sangue no rio e mata todos os peixes, né? E é um baita desperdício de energia, que quando você pensa o sangue dos animais de batedouro, ficou, né? No carro. Tanto é uma fonte de nitrogênio enorme, mas uma fonte de proteína, de aminoácidos fenomenal. Então, se a gente... Agora, para você dar isso para as galinhas, primeiro tem uma questão ética, as pessoas ficam chocadas, né? E aí, a segunda questão também é contaminação. Então, você pode até tentar... Você tem que fazer farinha do sangue antes para esterilizar e depois dar para as galinhas. Mas tem uma questão de que isso, em teoria, não é aceito para certificação orgânica pelo fato de estar alimentando as galinhas com produto animal. Mas as galinhas não são veganas nem vegetarianas, né? Na verdade, isso é muito mais saudável para elas do que a soja. Desculpa informar vocês, né? A soja não dá todos os aminoácidos que elas precisam, né? Por isso que você acaba dando pré-mix, os núcleos. E é sangue de qualquer animal? Em geral, sangue é um baita alimento de aminoácido, de proteína para as galinhas. É um substituto fenomenal. De qualquer animal? Eu acho que sim. Talvez não de galinha, né? Não sei, mas de boi, né? Que é o que normalmente o pessoal dá, ou de porco. A gente até pegou para adubação o sangue de boi. Eu desisti porque ele coagula, não foi muito prático, né? E traumatizou as pessoas que estavam comigo. Então eu parei de pegar.
Mas normalmente eles são descartados, né? No rio, aqui. Totalmente ilegal, porque para você descartar sangue legalmente é um custo altíssimo. Você tem que pagar uma empresa que ela vem lá do fim do mundo buscar, levar o sangue para não sei onde. O pessoal que produz, os matadores não fazem isso, eles jogam fora escondido, né, o sangue. Vamos ver aqui, o Romeu tá com dificuldade de entrar, ele mandou mensagem. Vamos ver o que tá acontecendo. Ô, Karen, você falou que teria que esterilizar o sangue e formar farinha. Como é que faz isso? Isso tem umas pessoas que fazem isso profissionalmente, que pegam essas empresas grandes que recolhem o sangue, levam o sangue embora e cobram uma fortuna, elas fazem esse processo. O Romeu voltou. O Romeu estava explicando como é que faz farinha de sangue. Depois da farinha de osso, fomos para farinha de sangue. Que sangue é um outro alimento que a gente pesquisou, apesar de chocar muita gente, traumatizar muita gente. Porque na região tem os matadouros e o pessoal descarta sangue, os matadores jogam fora escondido no rio, matando muito peixe, poluindo os rios da região. Porque para descartar legalmente é um custo alto para eles e aqui o pessoal não tá muito, assim, não é muito legalizado, né, as coisas. Então, a gente estudou até essa possibilidade de fazer farinha de sangue para alimentação de galinhas também. E um menino que estava aqui fazendo estágio pesquisou a questão do aminoácidos e ele falou que é uma coisa incrível, né, comparado com soja, comparado com as outras coisas. Mas aí a gente descobriu que o processo de farinha de sangue não é tão simples, né? E para você legalizar isso, quando eu vi os documentos, eu desisti rapidinho. Mas, enfim, eu vou voltar aqui para o Romeu. Isso, pessoal. Estava falando da questão do osso, né? Do cálcio da galinha. Isso. Então, vamos ver se eu retomo dali. Então, o que acontece? Todo dia ela precisa essa reposição de cálcio no sangue. Então, no nosso caso aqui, a gente dá ostra, mas a gente dá a ostra mais grossa porque a absorção é mais lenta, ela demora mais, então fica com mais tempo o cálcio circulante no sangue. E uma coisa interessante, porque a galinha ela demora de 22 a 25 horas para fazer o ovo, né? Desde que sai do ovário, o óvulo e tal, até virar ovo, vai umas 22, 23 horas. E aí, no final desse processo, é que ela precisa desse aporte de cálcio que é muito grande, né? Tem um colega que fez uma filmagem lá com a microcâmera, é bem interessante, é como se fosse uma chuva de carbonato de cálcio assim em volta do ovo, né, para formar a casca. E então, assim, quando você dá partículas maiores, ele tem essa vantagem de ter uma absorção mais lenta e manter mais tempo o cálcio circulante no sangue, né? Então, aí quando ela tem período sem cálcio, ela começa a enfraquecer os ossos. E é uma coisa interessante porque ela começa o final da produção do ovo, né, da formação do ovo, acontece mais ou menos de madrugada, né, 3, 4 horas da madrugada. Então a gente vê muito interessante no final do dia, antes das galinhas de dormir, elas quase que fazem fila no coxo de casca de ostra, porque elas, naquele horário, elas precisam se repor para esse cálcio estar circulante no sangue delas lá para 3, 4 horas da manhã, né? E é bem interessante esse processo. Então, o horário onde ela mais tem demanda de cálcio, é nesse horário. Interessante, bem interessante. Posso ir para a próxima pergunta em relação à alimentação? Então, essa foi a pergunta ligada ao carcaça de animal e farinha de osso. Uma próxima pergunta é sobre alimentação também, o excesso de ração, como que isso afeta a galinha? O excesso de ração, ele é prejudicial, né? Desde que a galinha manifeste, assim, a galinha muito gorda, o que acontece? Ela tem, né, uma série de dificuldades, assim como nós humanos também, né, muito gordo, também temos as mesmas dificuldades que a galinha tem. E especificamente na galinha, na questão da produção, ela criando gordura no ovário, ela deixa de ovular e aí não bota mais, né? Então, na média, uma galinha solta, né? Porque uma galinha de gaiola, ela come 100, 110 gramas. Uma galinha solta, ela vai comer entre 130, 140, né? Uma galinha que bota bastante, né? Quando ela bota menos, ela come menos, né?
Então, mais do que 130 gramas, eu acho que aí já começa a ter problema de gordura. É lógico que tudo isso vai depender da formulação, né, da ração. Então, rações muito energéticas, tal, que a galinha engorda bastante. Tem gente que eu já vi casos, né, que me chamaram, inclusive, e que estavam dando a galinha gorda demais, mas estavam dando ração de frango para a galinha. Né? Uma ração lá com 20% de proteína, 3.700 de quilocaloria de energia. Né? Então, aí engorda mesmo. Aí ela para de botar. Uma outra pergunta ligada à alimentação, agora a gente vai entrar na silagem de mandioca. Tem 3 perguntas ligadas à silagem de mandioca, que o silo de mandioca, ele fica em pedaços grandes, umas palhas, é para sobrar mesmo? Será que eu estou picando muito grande? Alguém que já está, a Maria, né, que já está fazendo silagem, e aí tá sobrando uns troncos lá, os troncos. A Lúcia perguntou quanto tempo dura a silagem de mandioca, depois que a gente abre, ela começa a usar devagarinho. E a terceira pergunta da silagem é a proporção do caule da raiz e quanto tempo a gente deixa fermentando. Tá. Bom, vou começar. Depois você me lembra aí que eu me perco aqui. Né? Então, eu vou começar pela proporção entre caule e raiz. Né? Então, como eu falei ontem, a gente experimentou várias formulações e ainda continuamos experimentando, né? Mas atualmente a gente está assim, chegamos num ponto que está bem estabilizado, que é 80% de parte aérea e 20% de raiz. Né? Só que a gente tem que fazer isso misturando, quer dizer, é muito menos raiz, né? Então você vai misturando essa raiz para ela ficar mais espalhada homogeneamente na silagem. Porque é um pouco diferente a fermentação do carboidrato da raiz, né, com a folha. Então, por isso tem que espalhar bem essa mandioca. Então, é com essa proporção que a gente chegamos naqueles resultados que eu mostrei para vocês lá, né, de 30% da alimentação da galinha ser a base dessa silagem de mandioca. A gente vai triturando a folha, né, e jogando um pouco de raiz no meio para ela ficar homogeneamente misturada. O tempo, né, assim, você faz a silagem, fecha o silo, e aí ontem, eu não sei se vocês viram também, aquele que você pode fazer em saco plástico. Eu até recomendo, né, para quem trabalha com uma quantidade menor de galinhas, eu recomendo usar o saco, né, e mais compactar bem, socar bem o picado lá dentro, né? E dar umas voltas no saco assim, amarra a boca para ele ficar bem sem ar lá dentro. E aí, assim, 45 dias depois você pode abrir. Aí ela já vai estar, né, normalmente ela já vai estar com o processo de fermentação completo, né? Isso tanto no silo trincheira, que você pode fazer grande, tem lugares que nós fizemos lá no Xingu também em tambores, aquelas bombonas de 200 litros, né? Então a questão é a seguinte: compactar, tirar o ar de dentro, né, e lacrar para que não entre ar, né? Esse processo, assim, ele é igual para qualquer animal, para vaca também, que é muito utilizado a silagem, né? E inclusive a silagem de mandioca para gado é um excelente alimento também. E aí o que acontece? No caso nosso, por exemplo, que é aquele silo trincheira, então fica uma parede, né, de quase, né, 2 metros de altura, e a gente vai tirando essas faixas. Aí a gente tira o que vai usar hoje e essa parte que ficou em contato com o ar, ela vai oxidar, né? Se você tirar todo dia a quantidade certa, não vai correr esse risco de oxidar, mas se você deixa muito tempo, essa faixa oxidada ela vai aumentando, ela vai entrando para dentro do silo, você vai perdendo mais silo. Então, por isso que eu recomendo, né, quem trabalha com pequena quantidade, fazer no saco, porque aí você faz já a quantidade que você vai usar naquele dia. E aí, assim, quer dizer, se você não mexer no silo, ele
vai demorar um ano aí, mas vai oxidar tudo, que aqui essa faixa oxidada ela vai avançando, né? Mas, assim, trabalhando com habilidade aí, manejando isso, você vai tirando aquilo que você vai usar no dia seguinte você pode usar aquela outra parte. Se você fica, por exemplo, 2, 3 dias sem usar, já vai ter uma parede oxidada lá. Muito bom. Então, tempo da fermentação. Quanto tempo normalmente? Você chegou a falar quanto tempo vocês deixam? O pessoal deixa. Eu estava deixando 30 dias, né, fermentar. Não sei se chegou a mencionar agora. Eu também, assim, deixo 30 dias, mas assim, uma faixa segura, né, para você vai falar com as pessoas que vão fazer pela primeira vez, é melhor falar em 45 dias, é mais seguro. Já aconteceu de lugares as pessoas abrirem com 30 dias e ainda não está bom, né? Então, para falar com segurança, 45 dias é seguro. Viu, pessoal? Eu vou fazer uma mini videoaula de como a gente fez aqui no Dalva, até com o Romeu e depois sem o Romeu também, a silagem de mandioca. A gente colocou no ar, no site também, um mini vídeo da mãe substituta, as dimensões que a gente usou. Nossa experiência, não sei se está perfeito, mas... E da alimentação dos pintinhos, da coisa de entrar com arroz, gema de ovo. Vamos fazer uma de silagem de mandioca, que é uma necessidade de todo mundo, que aí vai facilitar para vocês lembrarem. Eu só queria falar uma coisa, assim, a silagem, ela, lógico, né, assim, ela tem carboidrato, tem proteína, né, energia e tudo mais, aminoácidos, né, a folha da mandioca. Mas esse processo, quer dizer, já conheço várias experiências de pessoas que tentaram fazer feno, né, ou seja, as folhas da mandioca, o tal da mandioca picado seco, né. Os resultados não foram iguais, né? Lá na Toca também, o Everton fez um experimento, na Exalc o Armênio fez, né? E os resultados não foram iguais e também você tem uma perda de oxidação grande se o processo não for bem feito. O que tem na silagem, que eu acho que é um fator aí muito importante, é a fermentação. Né? E aí você tem muitas bactérias, probióticos ali, né? Que também ajudam na digestão. Então, eu acho que a mandioca fermentada, né? A silagem da mandioca, ela tem esse fator também probiótico, né? E regulariza a digestão das aves, com isso também consegue absorver mais nutrientes. Legal. A gente fez umas experiências com soro de leite também. E a Mila não é muito fã também por causa da questão de contaminação, mas foi muito legal. O soro de leite funcionou super bem. Eu vou colocar... Nossa, a galinha adora, é muito bom mesmo, realmente. Bom, outras perguntas. Uma pergunta simples, ligada ainda à farinha de osso que foi agora, mas eu acho que essa é bem simples. Se alguém mora realmente perto da praia e quer usar cascas, conchas, essas coisas, picar e dar para galinha, acho que dá, né? Funciona. Beleza, muito bom. Muito bom. As galinhas debicadas, elas têm uma dificuldade de se alimentar no piquete, de se alimentar em geral. Nossa experiência foi sim também, mas eu vou deixar o Romeu falar o que ele acha. Como que a debicagem das galinhas afeta a capacidade delas de se alimentar? Ou qual a desvantagem? Na primeira aula, né, eu falei sobre isso, que a galinha ela tem a percepção dela, né, dos alimentos, ela se dá muito por ação mecânica. Ela tem pouco olfato, o paladar dela também não é desenvolvido, não tem assim a quantidade de papilas gustativas que ela tem é mínima, né? E o olfato também não é muito aguçado. Então, a percepção do alimento são nervos, né, nervaduras que tem no bico da galinha, que faz essa percepção. E tem alguns nervos específicos que tem já trabalhos, né, que elucidaram bem essa questão, que são nervos que dão sinal para a galinha de coisas que nocivas, né, venenos, plantas nocivas e tal, porque ela não cheira, não é? Então, na galinha, o bico é que faz essa... A gente está acostumado a ver sabor na língua, né? A galinha tem essa percepção no bico muito mais mecânica, né, pela consistência dos alimentos. E existe uma gradação, por exemplo, o alimento que
predileto da galinha é o alimento pastoso, né? Então, é o alimento pastoso que ela prefere, né? Na hierarquia da palatabilidade da galinha. E, então, o corte do bico, ele tem atualmente é o corte que se faz com cauterização. Ele cauteriza ali a ponta do nervo, mas está cheio de estudos mostrando ainda que esse nervo ele solta ramos para se recuperar e a galinha sente dor. Então, tem vídeos mostrando que ela pega e repele o alimento quando pega ali, porque ela sente dor. E, principalmente, como nós estamos criando galinha solta, essa capacidade do bico de perceber alimentos nocivos é muito importante, que ela vai no piquete, né? Então, ela pode, se ela perder essa capacidade, ela pode comer alguma planta venenosa ou alguma coisa assim. Ou não, mesmo que não seja venenosa, existem alguns alimentos que não são muito apropriados para a galinha, né? Lembrei de uma pergunta que eu esqueci de responder ontem, sobre o alface para galinha. Alguém perguntou que não poderia, que a alface dá diarreia e tal. Realmente, se você der alface 3 dias seguidos, vai dar diarreia. Mas você dá alface, né, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, né, isso não vai ter problema nenhum. O alface também é muito, muito palatável para a galinha, né? Pode dar sem problema, só não dá assim uma semana inteira de alface, que aí realmente vai dar diarreia. Vou ficar na alimentação um pouco mais. Alguém perguntando se mamona é um alimento para galinha. O Eduardo, eu tenho certeza que não é, mas posso deixar o Romeu responder. A mamona é veneno, para galinha não, por favor. E alguém perguntou aqui nas mensagens, até eu vou colocar aqui, se abacate é tóxico, a gente dá. Elas não gostam tanto de abacate também, achei engraçado, elas comem, mas o abacate, acho que não é tóxico, não, seria? Não, abacate não é tóxico, né? Se você for dar, lembre-se de partir a casca, né? E ela gosta do abacate bem maduro, mais para o lado de pastoso. Agora, como eu falei, né, se a galinha está com o papo cheio, está satisfeita, ela pode ser que ela não coma. Mas a galinha come de tudo, então ela tem essa hierarquia. Se o que ela gosta mais não tem, ela vai para o seguinte, né? O abacate, né, como outras frutas também, ele está num bom ranking aí na palatabilidade da galinha, desde que seja bem maduro. E se tiver bichado, então melhor ainda. Sim, exatamente. Agora, mamona como vermífugo também acho que não seria um caso, não, né? Não, bom, então vamos falar de vermífugo. A mamona não, a mamona realmente ela é tóxica, né? E a galinha morre. E, assim, como eu falei, se for galinhas com bico íntegro, ela não vai também querer comer. Mas para vermífugo, a gente dá aqui ao talo da bananeira, né? Tem o pseudocalo da bananeira, então a gente vai cortando em rodelas assim. E aí, o que a gente faz normalmente é no início das águas, no início da chuva, né? E no final das chuvas, a gente dá para as galinhas 2 vezes por ano, que a gente chama aqui o dia da pizza, porque são aquelas redondas, né? O talo é picado assim, né? Na horizontal, e aí a gente chega lá e joga o talo, a pizza lá para as galinhas, elas adoram também. E os taninos da bananeira é um grande vermífugo e ele pega, né, vários tipos de verme aí. Além disso, você pode usar em casos assim mais de vermes pulmonares, principalmente, né? O alho também é um bom vermífugo, né? E você tem também no caso aqui da gente, né, assim, o que a gente trabalha muito é com a preocupação da mucosa intestinal da galinha, né? Então, você dando existe no mercado aí algumas bactérias, alguns probióticos, né, que deixam bem mais espesso
a mucosa intestinal da galinha, e com isso os vermes não param ali. Mas isso, assim, dando a silagem de mandioca, você já vai ter também esses probióticos, talvez não tão concentrado como esses produtos que vendem no mercado, mas ajuda também na espessura da mucosa intestinal. Tem especificamente uma coisa que é bastante comum, eu acho que vale a pena falar, e inclusive nós aqui na Magis temos também, é a coccidiose, né? A coccidiose, ela é uma eiméria, né, que não deixa de ser um parasita também, um protozoário, que se instala na parede intestinal. E aí o que acontece? Ela se instala ali na parede intestinal e passa a se alimentar ali, né? E ela tem um ciclo que ela vai botando ovos, aquilo sai nas fezes, contamina as outras galinhas, e é uma doença bastante comum, né? Assim, ultimamente, que eu mais as pessoas me procuram aqui é por causa de coccidiose. É bastante comum a coccidiose e ela tem uma virulência grande, ou seja, ela se espalha com facilidade. E existe já a vacina, né? Mas nem sempre essa vacina dá uma boa cobertura. Então, uma coisa que é bastante efetiva, que a gente usa aqui, é o extrato de artemisia. Então, isso foi um experimento que nós fizemos aqui, que deu muito certo, né? Foi a tese de doutorado do Gustavo Fonseca, ele fez lá na Dinamarca e isso está publicado. Então, essas farmácias de manipulação, né, você pede para eles fazerem a tintura-mãe da artemisia, é um extrato alcoólico, e nós temos dois tipos de artemisia. Nós temos a artemisia annua e a artemisia vulgaris. A annua, ela é a maior concentração de artemisina, que é essa substância que ela elimina a eiméria, né? Nós tínhamos aqui um problema e eu deixava pegar, né? A coccidiose aqui na Vila Maliche, desde quando a gente começou, a gente convive com ela. Na região aqui também já teve granja e tal, e eu acho que ela está instalada aqui, né, por toda a região. E o que a gente fazia? A gente deixava a franga pegar, né, porque ela dá... o primeiro surto dela dá em torno de 1 mês, 4 semanas, né? E você percebe sangue nas fezes, né? As fezes começam a ficar mais mole, quem já tem mais experiência já vê aquele tipo de fezes mais mole e você já sabe já identifica que ali tem coccidia. E aí, quando a doença, depois de 4, 5 dias, já começa a sair sangue nas fezes, e aí a ave fica apática, né? A gente chama, fica encurujada, ela é uma característica bem forte, ela baixa o pescoço, curva o pescoço e fica meio encurujada, andando meio durinha, né? E se você põe a mão no papo dela, você vai perceber bastante gases, né? E também ela tem essa diarreia com sangue. Então, a artemisia, né, a farmácia de manipulação, você compra e você dá, vem em gotas, né, você dá na água. Então, aqui a gente já tomou como rotina. Na 4ª semana e na 8ª semana, que são os picos que dá, né, a gente já entra com as gotinhas de extrato de artemisia na água preventivamente. E o que acontece? Quando a gente deixava pegar e deixava passar, né, tudo bem, como as nossas aves são aves sem estresse e tal, não tem uma mortalidade, né? Se for numa granja convencional, a mortalidade é incrível, assim, né? Porque elas já estão estressadas. Numa criação menos estressante, elas superam aquilo. Diminui um pouco o crescimento, ela come um pouco menos, diminui um pouco o crescimento, mas elas se recuperam. Mas o que acontece? A nossa conversão alimentar, que é um índice bastante importante para vocês levarem em consideração na criação de vocês, que é a conversão alimentar, é assim, quantos quilos de ração a galinha come para produzir 1 quilo de ovo, né? Então, a nossa conversão, ela estava lá entre 1,7, 1,9 quilos de ração para 1 quilo de ovo. 1 quilo de ovo vai dar aí em torno de 18 ovos, mais ou menos, né?
E aí, mas o que acontece? Quando a gente deixava a eméria, né, a contaminação passar sozinha, mas o lugar onde ela se alojou no intestino ficava uma cicatrícula ali, né? Ficava meio fibrosado e aí era uma área de absorção de nutrientes no intestino que diminuiu. E aí a conversada precisava comer mais para botar o mesmo tanto. Com a utilização da artemísia, né, nós estamos agora entre 1,6, 1,5 quilos de ração para 1 quilo de ovo. Então, quer dizer, tudo bem em relação à imunidade da galinha, mas esse problema da lesão no aparelho do intestino diminuía muito a conversão alimentar. Quer dizer, aumentava a quantidade de ração que ela precisava comer para botar o mesmo tanto de ovo. Então, estou falando tudo isso porque é também, né, dentro dessa categoria de verminose, você pode incluir a coccidia, né? E tem uma solução bem fácil, né, super prático, porque são gotinhas que você dá, você não tem que pegar galinha por galinha, né? E é bem fácil de resolver isso. E você tem no mercado aí, tem o Bicox, por exemplo, que é um remédio mais utilizado para isso, que é extremamente agressivo, né? Ele destrói mesmo a flora intestinal da galinha e é caríssimo, né? Caríssimo. Então, esses vidrinhos de extrato de artemisia é barato e resolve muito bem o problema. Você talvez tenha falado, mas eu também esqueci, alguém está perguntando, quando e quanto? Eu acho que é com 8 semanas que vocês dão, que a gente dá, e são 4 gotas por 3 litros de água. Por litro de água. Não, o que a gente faz aqui é você pode colocar na caixa d'água, pode colocar no bebedouro e tal, né? Mas a gente calcula 2 gotas por ave por dia durante 3 dias. Então, se você tem 100 aves lá, você põe 200 gotas naquele dia, fecha a água, deixa elas beberem tudo aquilo, né? Deixa o bebedouro, elas esvaziarem o bebedouro, aí depois você abre a água de novo, no dia seguinte você repete durante 3 dias esses procedimentos. Calcula em torno de 2 gotas por ave, mas tem que se certificar que elas vão tomar tudo mesmo. Entendi. Isso na semana 8 e depois isso se repete de novo. O ideal para ter uma cobertura boa mesmo, né? Você faz na 4ª semana, né? Repete na 8ª semana e depois na 12ª para você ter uma garantia boa. É importante que a galinha tenha essa reinfestação, porque, digamos, como é que a gente chama? A memória imunitária da eméria, ela é em torno de 3 a 4 meses. Então, a galinha precisa se reinfestar para o organismo, o aparelho imunitário dela, né, manter a imunidade constante. Ela precisa ser reanimado o aparelho imunitário dela para manter a imunidade. Por isso que quando eu falei ontem também, que quando a gente transporta as franguinhas do pinteiro para o galpão de produção, a gente leva um porco de esterco junto, para que ela possa se recontaminar e manter a imunidade constante. Muito bom. Eu acho que já que a gente está em saúde, tem umas perguntas de saúde que são bem comuns, tipo, quando os ovos estão com a casca fina, se tem alguma indicação? A segunda pergunta também ligada ao ovo, quando tem sangue na casca do ovo. Uma terceira pergunta parecida com o ovo. Esse é a Patrícia, né? Ovo com a casca fina, manchas de sangue no ovo, por que isso acontece? Se vocês comercializam ovo galados, sim, eu já respondo aqui. E ela falou que o veterinário indicou selênio como suplemento para as galinhas. Você indicaria selênio? E uma outra pergunta ligada ao galinheiro, à sanidade do galinheiro, mas a gente pode falar isso depois dos ovos. Talvez. Tá, eu vou começar pelo casca fina. Então, a galinha ela tem esse processo, né, de quanto mais ela vai envelhecendo, mais a casca do ovo vai ficando fina, né, como se fosse uma osteoporose, ela vai perdendo capacidade de absorver cálcio, né?
e de disponibilizar esse cálcio para a formação da casca do ovo. Agora, esse processo ele pode ser atrasado, né? Se você fizer um manejo bem feito, se você der, como a gente aqui, a suplementação de casca de ostra à vontade, quer dizer, a galinha faz a autorregulagem dela do tanto que ela precisa repor de cálcio. Duras é extremamente importante também, você dá vegetais para a galinha comer, né, no sentido de absorção de cálcio, né? Todos esse tipo de... E outra coisa, o estresse, né? O estresse também tem um efeito muito grande na espessura da casca. A casca, ela é basicamente carbonato de cálcio, né? E tem algumas doenças, como por exemplo a bronquite aviária. Vamos ver assim, se você está falando que as suas galinhas estão ficando com ovo de casca fina, isso pode ser um processo natural devido à idade, que pode ser amenizado com essas medidas que eu falei agora, mas se for um afinamento de casca muito repentino, é provável que seja bronquite aviária. A bronquite aviária ela tem esse bloqueio de absorção do carbonato de cálcio. Então, depende do caso, né? Se for abrupto, aí é mais grave. Se for uma coisa gradual, pode ser esse efeito natural, que pode ser retardado com várias medidas, como as que eu falei agora. Verdura é muito importante, um suplemento, seja ele com calcário calcítico em pedra ou com ostra, como a gente faz aqui, né? E evitar o estresse o máximo possível, você consegue uma qualidade de casca boa por mais tempo. Bom, sobre sangue na casca. Bom, sangue na casca é uma coisa, sangue na gema é outra. Vamos falar do sangue na casca. O sangue na casca é cloaca, né? Então, ou o ovo é muito grande ou a cloaca é muito pequena, que rompeu ali na hora do ovo sair, né? Ou a galinha já tem uma lesão lá, né? Então, o que precisa fazer é você olhar, né? Pega a galinha, tá? Tem o jeito certo, né? Você pega a galinha por cima, né? Aí você pressiona ela contra o corpo, pega o pé dela e vira e segura as duas pernas e verifica a cloaca. Então, se você vai ver se tem alguma ferida, rachadura, às vezes acontece muito que resseca e racha ali a cloaca, aí a hora que o ovo vai sair pode sangrar, né? Nesses casos de rachadura, eu recomendo você usar óleo mineral, pode usar aquele hipoglós também, né? Tem remédio humano para rachadura da cloaca. Ou pode ser um rompimento de vaso, né? Que você não vai ver rachadura ali, mas pode ser até um pouco mais para dentro, né? Mas de qualquer forma é um problema na cloaca, né? E isso também, esse tipo de, digamos, hemorragia, de sangramento, também é um indicador, não vou dizer que é isso com certeza, mas é um indicador de deficiência mineral, né? Então, o sangue na casca é cloaca. Cloaca ou final de oviduto e tal. O sangue dentro da gema é quando o óvulo vai se desprender do ovário, aí pode ter um capilarzinho que rompeu na hora que o óvulo sai do ovário e essa gotícula de sangue acompanha, né, e ela vai sair depois na gema do ovo, né? E isso também pode ser uma indicação de carência mineral, né? Alguém falou do selênio. O selênio é muito bom, inclusive para esse problema, né? Ele ajuda bastante e melhora bastante a casca do ovo. Você pode dar semente de girassol, tem vários vegetais aí, semente de girassol principalmente, né? E outras castanhas também, você tem um aporte de selênio bastante grande. É lógico que é uma alimentação cara, né? Eu tive uma época aqui que a gente fez uma parceria lá com a Mãe Terra, né? Que eles tinham lá um programa ISO, não sei quanto, que tinha um controle de estoque. E aí, quando antes de vencer o estoque, eles ligavam para a gente e vendia para a gente tudo por preço de milho, né? Então, foi uma época que as galinhas da nossa aqui comeram castanha do Pará, comeram nozes, comeram macadâmia, né? Foi uma festa. Pena que não durou tanto tempo. Mas as castanhas são muito boas para essa questão aí de sangramento.
Acho que eu falei já o que eu marquei aqui. Tá ótimo, maravilha. Se quiser beber um gole d'água, tá falando bastante. O meu, se deixar, vai até meia-noite. Né? Tem uma pessoa que mandou um e-mail também agora que está no mesmo tema, né? Então, vou manter no tema da saúde, que ele está com muito problema de canibalismo e perdeu já 5 galinhas, que elas ficam se bicando na cloaca e estão morrendo. E aí ele está complementando com farelo de osso. E ele queria perguntar se tinha alguma outra questão acontecendo, que ele não está consciente. Bom, eu não sei como que é o ambiente, né? Mas assim, o canibalismo é estresse. Não é o comportamento natural da galinha devorar, né? Ou sangrar a outra, né? Então, essa distorção do comportamento natural dela é causada por estresse. Aí você pode ter estresse térmico, né? Que a sua instalação é muito quente, a galinha, né, fica estressada, que é o estresse térmico. Pode ser estresse hídrico, ou está faltando água. Pode ser uma questão de alimentação desbalanceada, né? Principalmente proteína, né? Isso também pode ser uma das causas, né? Pode ser, eu não sei como é que é a sua criação, estou chutando aqui, né? Mas pode ser uma questão também social, né? Ou seja, a proporção entre macho e fêmea não está adequada. Pode ser, que é o mais comum de todos, é a questão de espaço. Eu não sei se a tua galinha tem acesso ao piquete, se elas têm bastante ar. Esse a maior causa, né, de canibalismo que tem, é a falta de espaço. Ou seja, a galinha, eu acho que eu falei, né, ontem, ela é uma ave que ela tem um domínio do chão, ela quer ciscar, né, e ela tem um instinto de exploratório, né, um comportamento exploratório muito aguçado. E quando ela é impedida de exercer, né, esse comportamento exploratório, aí vai se juntando estresse ali, vai acumulando estresse, né, e se ela está com uma outra ave próxima, na gaiola, ou mesmo que seja no chão, mas com um espaço pequeno, ela vai realmente ter esse comportamento de canibalismo. E o que o pessoal faz normalmente é debicar, né, para que isso não aconteça, mas isso aí não vai resolver a causa do problema, que é o estresse. Então, eu aconselho você a ver esses itens que eu falei aí, estresse térmico, estresse hídrico, né, questão de espaço, principalmente, eu não sei se estão com espaço. A legislação brasileira orgânica, né, ela diz que você precisa ter no piquete 3 metros quadrados por ave, e até 6 aves por metro quadrado dentro do galpão. Mas, assim, uma coisa não vive sem a outra. Se você só puser 6 aves por metro quadrado dentro do galpão e não tiver os 3 metros no piquete, essa galinha vai estressar, né? E 6, na verdade, eu acho muito. Nós aqui trabalhamos com 3, né? Então, a questão do espaço é o principal, né? Pode ser problema de alimentação também, mas se o canibalismo está bastante acentuado, eu tendo a achar que é a questão do espaço. Tinha mais? Sim, não, eu acho que agora está quase terminando as perguntas de saúde. Tem uma de sanidade, que a Mila também vai falar, mas eu vou jogar a pergunta também. Antes de colocar a serragem, como que é o processo de sanitização depois que as galinhas estão no galpão? E de quanto em quanto tempo se faz a sanitização? Bem, tudo isso vai depender do modo, né, do modelo de criação, né, do sistema de criação de cada um aí. Então, o que a gente utiliza aqui, né? A não ser esse ano, a gente teve um problema, né, no final do ano passado, que veio uns pintinhos do incubatório com a doença de Marek, né? E aí isso é uma doença que não tem cura e foi bastante complicado aqui para a gente, mas felizmente nós já superamos, né? E aí, quando aconteceu isso ano passado, a gente começou a usar a amônia quaternária, né? Que é permitido na produção orgânica, a amônia quaternária para desinfecção das instalações. Normalmente a gente usa cal virgem, né? E o cal virgem você tanto pode espalhar, né?
Mas então vamos lá na sequência. Então, por exemplo, no nosso caso aqui a gente tem o pinteiro, aí os pintinhos ou as frangas ficam lá até 100 dias, com 100 dias eles vão para o aviário de produção, aí sobra o pinteiro para a gente preparar para receber o próximo lote. Então, a primeira coisa que precisa ter é o que a gente chama de vazio sanitário, né? No mínimo 30 dias de vazio sanitário, ou seja, sem galinha fica vazio por 30 dias, que é um tempo também para você eliminar uma série de contaminantes que tem ali. O seguinte passo é fazer a vassoura de fogo. Você pega um botijãozinho daqueles de gás com um maçarico e faz a vassoura de fogo nas paredes, no chão, na tela, né, no ninho, em todo lugar você passa esse lança-chamas. E aí depois disso a gente faz uma lavagem com água mesmo, a gente usa aqueles, como é que chama? VAP, né? Aquela de pressão, né? Fazemos uma lavagem e depois deixa essa água secar e jogamos o cal, né? E depois em cima do cal virgem a maravalha. E atualmente, então, desde que tivemos esse problema do mareque, porque o mareque é uma doença muito persistente, né? Ela fica anos lá no aviário, aí pode contaminar os próximos lotes, a gente está usando aí também a amônia quaternária antes do cal, né? Isso tanto no pinteiro, porque o que acontece? O problema maior de contaminação é quando chega, né, o lote novo, chega uma galinha nova, chega um pinteiro novo, né? E aí é que precisa fazer esse trabalho de desinfecção, né, para não contaminar os novos que estão chegando. As pessoas que trabalham, por exemplo, com a reprodução de pintinhos com as suas próprias galinhas, quer dizer, choca, né? Você tem as galinhas para chocar os seus ovos. Aí eu recomendo o seguinte: toda vez que a galinha chocou a ninhada, né, a galinha vai botando ovo, aí, né, quando está lá 13, 14, 15, 18 ovos, né, aí ela para de botar e fica chocando. Aí vai 21 dias até os pintinhos nascerem. E aí, quando nasce a ninhada de pintinhos, a primeira coisa que você deve fazer é tirar aquela palhada toda, pegar tudo que estava lá no ninho, né, com casca de ovo quebrado, aquela palha que tinha lá, você tira isso daí e coloca uma nova. E também, antes de colocar essa nova, passa o cal virgem ali, né? Isso é a sanitização do ninho das galinhas que chocaram os ovos ali. Então, toda vez que chocar uma ninhada, aí você vai ter, né, menos problema de doença nos seus pintinhos e uma sobrevida maior, né, dos pintinhos. Para o galinheiro, então, eu aconselho, né, quem tiver condições, principalmente pena, viu, gente? A pena, ela guarda ali no bulbo da pena, né, algumas doenças, inclusive Clostridium e tal, que pode contaminar os próximos lotes. Então, tenta eliminar isso, né? A vassoura de fogo, ela faz bem esse serviço também. Então, é isso que a gente faz aqui em termos de desinfecção. Muito bom. Tem mais umas últimas perguntas que são mais simples, que até eu vou falar todas elas. Deixa eu ver. Eu vou pegar as de pintinho. São as perguntas mais simples. E a Glória perguntando sobre a troca da cama. Eu até falei que a gente nem troca a cama até os pintinhos irem pro... Como é que é a limpeza da cama? Cara, alguém tinha perguntado alguma coisa de certificação, que se perde a certificação? Eu acho que eu não respondi essa. Uma pergunta de certificação que eu acho que é simples, é sobre se eu dou, por exemplo, uma hortaliça com um esterco que não é certificado para as galinhas, se eu perco a certificação, se eu estou alimentando as galinhas com hortaliças, por exemplo, que não tem certificação orgânica, ou dando um alimento que não é certificado orgânico. Tipo... Veja bem, para a galinha, né, a legislação diz o seguinte: você pode dar até 15% de alimentos não certificados, desde que não seja nada transgênico. Agora, assim, eu não daria verduras que eu sei que foi usado agrotóxicos para as galinhas, né? Embora a legislação tenha essa margem aqui, nós aqui trabalhamos com 100% orgânico, né?
e principalmente verduras, né? Eu não arriscaria fazer isso, não. E aí, tem umas perguntas da cama do aviário, como é que é a troca, mas no caso de vocês, eu posso até responder com brevidade que eles não trocam até o final do ciclo dos pintinhos, no caso, né? Mas se quiser comentar alguma coisa... Aqui a gente tem, né, os pintinhos. Ontem eu acho que eu expliquei, né, quando sai um lote, a gente amontou o esterco, né, joga água, deixa aquilo fermentar, cobre, né, e depois o próximo. Isso é uma medida para melhorar a imunidade deles, né, que aí eles vão entrar em contato com as bactérias fermentadas lá que estão atenuadas e vão desenvolver a sua imunidade. Isso no caso dos pintinhos. Então, nos casos dos pintinhos, a gente usa mesma cama, esse mesmo esterco, por 3, 4 criadas, a gente usa ele. Aí, elas, quando sai de lá e vai para o galpão de produção, lá já vai ter esperando uma cama de maravilha, de 10 centímetros de espessura, né? E essa cama, então, elas vão começar a defecar lá dentro e, no nosso caso, então, fica lá 2 anos, né, ou mais ali para depois do final do ciclo é que a gente retira isso e leva para a horta. E a gente tem aquele manejo de jogar grãos para as galinhas irem ciscando, né, e revolvendo aquilo, de forma que ele vai estabilizando ali bem homogêneo. E já sai pronto para ser usado na horta. Esse é o manejo que a gente faz aqui. Então, ontem até a gente comentou, né, que o problema principal é a umidade, né? Então, para que não aconteça essa umidade, é preciso revolver esse esterco. No nosso caso aqui, a gente passou esse trabalho para as galinhas, né? Então, você tem lá 80 galinhas, você tem 160 pezinhos trabalhando ali todo dia. Só que a gente faz um estímulo para isso, ou seja, a gente joga ali, né? E inclusive, assim, é um truque que a gente faz, né, para enganar a galinha, porque quando você vai dar a ração, você entra com o saco de ração, elas vêm todas em cima de você e fica difícil até de andar, porque, né, você não quer pisar em cima da galinha. E aí, o que a gente faz? Antes de dar a ração, a gente joga o milho, joga o cereal, né, o sorgo, que seja. Aí elas vão todas lá comer esse milho, aí o coxo fica sem galinha, você pode andar à vontade e dar ração no coxo. Então, é uma coisa que uma ajuda a outra. E com isso o esterco está sempre revolvendo todo dia, está sempre seco, solto, né? Fácil de usar, não prolifera a mosca e não cria umidade. Mas isso aí fica 2 anos ali, esse mesmo esterco. E, Romeu, 2 perguntas ligadas a isso. A primeira da Glória é se ela tem uma mamãe galinha junto, se é um problema, o cocô da mamãe. E a segunda pergunta é quanto tempo essa pilha de esterco fica fermentando antes de você vacinar os pintinhos com essa pilha de esterco? A pilha de esterco também é igual a silagem, né? Recomendo ficar no mínimo 45 dias, né? Que é esse processo de fermentação. Na verdade, ela, quando é bem fermentada, até fica com cheiro de silagem, o esterco, né? Ele fica com cheiro adocicado, assim, é bem interessante. A mamãe galinha, então, tem algumas coisas, gente, que a galinha faz, né, e que a gente tenta imitar, né? Mas, por exemplo, a galinha, ela não deixa o pintinho comer o esterco dela, né? Assim como também ela mostra para o pintinho onde tem um inseto para comer, né, onde tem uma larva, alguma coisa, a galinha vai lá e mostra. E a galinha também, ela tem essa coisa de ensinar os pintinhos a dormir no puleiro, né? Então, são várias funções que a mãe faz e que é um super trabalho, né? Mas que a gente não consegue reproduzir. Então, se o pintinho está junto com a galinha, ele está no melhor lugar possível. Quer dizer, a mãe vai cuidar dele, não vai deixar ele comer as fezes dela, né? Mas se não tiver a galinha, as fezes de um adulto, seja ela mãe ou qualquer um, entrar em contato com os pintinhos recém-nascidos é muito nocivo, a não ser que faça esse processo de tratamento, de fermentação que eu falei. Boa, excelente. Uma pergunta também ligada ao pintinho, já que estamos no tema. Não, já foi. Pintinho. Eu acho que dos pintinhos já foi. Uma pergunta que estava rolando aqui no chat. O calcário calcítico, você pode substituir a farinha de ostra pelo calcário calcítico, né?
ao sítio? Sim. No nosso caso, a gente usa a ostra, que ela tem uma absorção mais lenta ainda, né? Vocês terem uma ideia, só que a ostra é mais cara, né? Principalmente o frete que vem de Santa Catarina para cá. Mas assim, o pessoal, vocês conhecem aqui em São Paulo, Bastos, né, que eles chamam de a capital do ovo e tal. E aí todo ano lá tem a festa de Bastos, do ovo e tal, e eles fazem o concurso do melhor ovo que tem. E aí tem uma banca de juízes lá, uma vez eu participei e tal, para analisar e dar o prêmio lá para o melhor ovo. E aí os avicultores que vão entrar nesse concurso, 3 meses antes do concurso, eles dão ostra para a galinha deles, para ter uma qualidade de casca muito boa, né? Mas eles só dão nesse período porque é mais caro e geralmente é gente que tem muita galinha, né? Então, a ostra ela é reconhecidamente assim muito boa para a qualidade de casca, mas é mais caro, né? Devido à distância, principalmente. Teve uma época aqui em Canané que a gente fez uma parceria com uma cooperativa de pescadores, né, que eles acumulavam lá montanhas, né, de casca de ostra, compraram uma máquina para triturar e traziam aqui para a gente. Mas depois a máquina quebrou e eles fecharam a cooperativa, então a gente tem que trazer de Santa Catarina. Tem umas últimas perguntas aqui, aí se quiser a gente faz uma pausa e depois abre para perguntas ao vivo. Ou então podemos começar com a apresentação do feed. As últimas perguntas, eu vou falar quase todas no alto, porque são perguntas mais simples. A primeira é se você tem problema com gaviões, colocar sombrite resolve. Bom, plantar árvores também resolve, mas colocar sombrite resolve. A segunda, como ensinar as galinhas a usar o bebedouro dos nipples, como é que é esse processo de garantir que ela vai aprender a beber. E como resolver problema de pressão da água no nipple. E a terceira é sobre galinha da Angola, se ela tem uma diferenciação no manejo, na criação. Bom, se eu esquecer, você me fala. Tá. Bom, que eu me lembro do nipple, né? O nipple, assim, como que a gente faz aqui? E eu faço lá no Xingu também. Lá no Xingu a gente chama de escolinha, né? Então, assim, tira todas as águas, as bacias d'água que eles têm na aldeia e tal, deixa só a garrafa PET com o nipple, né? E fecha a galinha ali até ela aprender que ali está a água dela. É muito rápido, gente. Um dia já aprende. No nosso caso aqui, os pintinhos têm aquele bebedouro pendular, né? E depois que a gente abre o cerco deles, a gente deixa os dois, o nipo e o pendular. E aí, por curiosidade mesmo, os pintinhos vão... Que negócio é esse aqui? Aí eles vão lá dar uma cutucadinha, porque o bicho é naturalmente curioso, né? Ele dá uma cutucadinha lá, vê que saiu água, aí já passa a beber lá. E aí, o que a gente faz? A gente vai cada vez diminuindo a outra água e deixando só lá. E aí é uma coisa bem suave, né? E aprende rapidinho, porque tem esse instinto exploratório, né? Vê um negócio brilhando ali de metal, né? Que seja cor amarela ou vermelha, né? São as cores mais utilizadas, porque chama mais a atenção da galinha. Dá uma bicadinha, percebeu que saiu água, aprende rapidinho. Qual que era a outra? Tá sem som. Eu vou ler na planilha ao mesmo tempo. O problema com gavião, se sombrite resolve? Tá, com gavião, bom, eu aconselho sempre a árvore, né? Que é o natural, porque o gavião é o predador da galinha e ela vive embaixo das árvores justamente para se defender do gavião. Se você não tem possibilidade de ter árvores no seu piquete, o sombrite pode resolver, né? Ele tem que estar com os arames, tá, para ele não ficar muito frouxo, né? O sombrite pode resolver. Só que aí, né? Bom, eu não sei como é que é o seu sistema de criação, né? Só que aí, assim, você vai ter sombra o dia inteiro. A galinha também precisa do sol, né? Mas o sombrite pode resolver. O problema que nós tivemos aqui, eu já adianto para vocês, é que a legislação sanitária diz o seguinte: você não pode ter nenhum alimento no piquete. Se você cria galinha
e tem piquete, solta a galinha, toda alimentação deve ser na área coberta, dentro do galinheiro. É proibido você ter alimentos, dar alimentos e mesmo água também, você não pode dar no piquete. As galinhas têm que voltar para dentro do galinheiro para beber água, porque a alegação é que isso atrai aves migratórias, que podem vir comer junto com a galinha ou beber água junto com a galinha e trazer principalmente a gripe aviária, né, que é o terror aí da vigilância sanitária, é a gripe aviária. E isso é, assim, é uma falácia. Tal. Então, o que aconteceu? Nós aqui estávamos com os piquetes com árvores frutíferas, o fiscal veio aqui e falou, não, essas árvores frutíferas aqui não pode, porque isso alimento vai atrair as aves migratórias, né? Houve uma época até que eles mandaram telar por cima, depois desistiram dessa ideia para não vir aves migratórias, né? E aí eu consegui, junto ao Ministério da Agricultura, né, na coordenadoria de orgânicos lá, que fizesse uma nota técnica dizendo que no sistema orgânico era desejável que tivesse árvores e tal, e que tivesse árvores frutíferas também. E fizeram uma nota técnica também demonstrando que essas aves migratórias que podem transmitir a gripe aviária, elas têm uma rota já bem definida que não vem aqui nesse espaço. Elas vêm mais pelo litoral, né? E são aves, principalmente aves que têm membrana interdigital, né? Aves mais aquáticas, né? Que pode transmitir isso. Com isso, eu apresentei eles me deram uma notificação, como é que chamam? Notificação, sei lá. E aí eu consegui essa nota técnica do Ministério da Agricultura, apresentei lá como um recurso, né? E aí não me encheram mais o saco. Então, por enquanto, está lá as galinhas com as árvores e tudo mais. Mas tem esse problema também. Mas aí vai depender, né, da sua escala, tal, para a vigilância sanitária poder implicar com isso, e depende do fiscal também. Tá sem som, cara. Eu acho que tem umas perguntas, mas eu vou segurar. Tem a pergunta mais geral, que também inclui duas perguntas. Uma que é do Carlos, sobre como sair da ração, como usar os alimentos do sítio. E outra também que é do Pedro, como complementar a alimentação das galinhas, além de silagem de mandioca, graminhas, frutas, essa ideia dos insetos. Tem alguma coisa que pode ser interessante quando se fala de alimentação com produção local do sítio? Não sei se teria mais alguma coisa que daria para agregar ligada a esse tema. E eu acho que é basicamente isso. As outras perguntas a gente vai deixar mais para quinta-feira, porque teremos aulas com esses temas para não repetir, né? Eu não vou me estender muito, mas então, com relação para sair da ração, né? É aquela história que a gente viu ontem, né? E para mim aquele exemplo do Abatiá e da Aninha, que eles tratam basicamente com cana e depois deixa as galinhas soltas e elas se viram, né? Para mim é um sistema mais simples que existe, né? E que né? A gente demonstrou que ele é lucrativo, né? Lógico, a pequena escala e tudo mais. Agora, se você quer fazer mesmo, né, da produção de ovos um negócio, você quer viver disso e tal, né, do que eu conheço, até o momento, o mais eficiente é a silagem de mandioca, né, que é 30% da alimentação você garante ali. É lógico, se você conseguir plantar o seu próprio milho, se você conseguir na sua vizinhança algum resíduo de alguma coisa, né, que sirva de alimento para as galinhas. E a galinha, como eu falei, ela é onívora, ela come de tudo, né? Então, resto de comida, de carne, tudo, a galinha come. Existem muitas possibilidades. Eu acredito que, né, essa aula específica com o Rafael, ele vai, né, detalhar mais para vocês essa parte aí. Muito bom. A gente vai fazer um videozinho também da silagem, falando que a gente fez cana cortada no meio, soro de leite. A gente deu até kefir de leite por uma época que elas estavam desnutridas. Já desnutrimos nossas galinhas de erros também. E aí vai ser legal. Vou lançar isso antes da aula do Rafael.
Eu acho que é isso de perguntas escritas. Se alguém quiser fazer perguntas ao vivo, o Romeu tem um vídeo que ele vai passar, mas eu até falei com ele em último caso, se não der tempo, a gente manda o link do vídeo e cada um assiste por conta depois. Também esse vídeo, que eu acho que talvez seja mais interessante caso alguém aqui tenha perguntas. Então, se alguém tiver perguntas específicas, uma pergunta da Glória também, eu ia deixar para responder com a parte do SAF, sobre a integração da galinha em sistemas existentes, quanto tempo você tem que deixar as árvores crescer, né? O que percebemos é que pelo menos uns 8 meses, no caso do Dalva, é o tempo de plantio da árvore até poder entrar com as galinhas sem elas começarem a prejudicar muitas árvores e também fazer rotação. Mas não sei se o Romeu tem experiência que ele viu de... A nossa experiência aqui, nós tivemos que cercar em volta das árvores, né? Porque a gente soltou elas muito cedo, né? Porque a gente não tinha outro lugar para soltar as galinhas, né? Então a gente plantou as árvores e tivemos que cercar, porque realmente se ela tiver a casca mole ainda, tiver um caule tenro, né? Elas comem, né? Então a planta precisa estar mais lenhosa para depois você soltar a galinha. Pronto. Mas acho que vou abrir, pessoal. Se alguém tiver com alguma coisa que... Ô, Karen, posso fazer uma sugestão? Pode? Claro, Que claro. eu também estou precisando ir no banheiro. Então, eu pensei em passar esse vídeo, vai ser, acho que uns 6, 7 minutos. Sim, super. E aí, as pessoas que tiverem dúvidas do vídeo também, já aproveita e junta todas as dúvidas. Ótimo. Então, eu entro no compartilhar aqui. Não estou te ouvindo. Pronto, pode compartilhar. Eu te fiz de host. Estão vendo? Estamos. Sim. Já volto. Bom, eu sou filho de agricultor, meu pai é agricultor, meu avô era agricultor, a família toda foi de agricultura, né? O meu pai entrou de cabeça nesses pacotes tecnológicos, década de 70, década de 80, né? E eu vi o resultado disso, a terra cada vez ficando mais fraca, né? Cada vez tendo que usar venenos mais fortes para combater os insetos, né? E o meu pai cada vez mais endividado no banco. E, por felicidade, eu pude ir para uma universidade e daí, então, que dentro da universidade a gente resolveu pesquisar mais esses métodos naturais de cultivo, né, que a gente chamava de agricultura alternativa na época. Começamos aqui um grupo de amigos em 1988, estamos com 29 anos aqui. E desde o início a nossa proposta aqui foi uma construção de um modelo de produção, né, sem uso de agrotóxicos, com harmonia entre a natureza e as ações humanas. Essa sempre foi o nosso lema. Né? Aqui na Vila Yamaguchi a gente tem uma produção, né, são mais de 60 variedades de verduras, de frutas, legumes, e a gente produz aqui em torno de 800 caixas de verduras por semana, que a gente faz entregas a domicílio, né, e tem as feiras também. E nesses 31 hectares sustenta os moradores aqui, né, que são os 27 moradores, mais os funcionários, ou seja, são aproximadamente entre 50 e 60 pessoas que vivem única e exclusivamente dessa produção, não tem outra fonte de renda.
Bom, então a ideia aqui, né, é um sistema de produção que é integrado dentro do que a gente chama de um organismo agrícola. E a galinha, ela produz, né, ovos, né, e também ela se alimenta de vegetais, de restos de verdura, de milho, tudo que a gente planta aqui. Então, a produção vegetal, ela depende muito do esterco da galinha para fertilizar o solo. E com isso a gente faz um composto orgânico para fertilizar o solo. E também, nesse solo mais fertilizado com o esterco da galinha, a gente produz, né, verduras, legumes e também a alimentação da galinha, né, nesse mesmo solo. Então, é um organismo como um todo, um faz parte do outro, né? A gente tenta reproduzir assim, o mais próximo possível do habitat natural da galinha, para que ela possa exercer uma vida de galinha, né? Não de máquina, que nem essas galinhas que são criadas em gaiola, que é como uma máquina mesmo. Então aqui a gente procura colocar força na construção do ambiente, e aí a galinha exerce a sua função naturalmente. Essa área aqui a gente chama área de vadiagem. Então é um piquete, tem calculado assim em torno de 3 metros quadrados por cada galinha, né? E é uma área onde as galinhas vêm exercitar o seu comportamento exploratório. Então elas passeiam aqui, elas vão ciscar, achar algum bichinho, né? Sempre algum inseto que elas comem, as frutas que caem também elas comem, né? Ancestralmente, o predador da galinha é o gavião. Então, se ela está num espaço vazio, sem nada por cima, ela se sente muito desprotegida. Então, todos os piquetes que a gente fez aqui, a gente plantou árvores frutíferas. Essa galinha, ela acaba gastando mais energia, comendo mais, então ela tem um custo maior, né, porque ela se exercita mais, mas isso faz parte do comportamento natural da galinha. Então, não tem sentido você criar a galinha como fechada numa gaiola, né, sem que ela possa ser galinha mesmo. Mas com certeza, né, são galinhas mais tranquilas, sem estresse, né, e isso também deve influenciar na qualidade do ovo. A gente colhe assim em torno de 600 dúzias por dia, né? E a maior parte da comercialização disso é diretamente para o consumidor. Tem várias áreas de trabalho, né? Departamento, né? Tem avicultura. Bom, o vídeo ele é comprido, né? Tem 25 minutos, é um curta-metragem feito pela Articulação Nacional de Ecologia, e tem o canal do YouTube da Articulação Nacional de Ecologia, que é Curta Agroecologia. E aí vocês procuram lá pelo vídeo Cuidar das Borboletas, que é esse daí. Então, mas eu passei só essa parte que nos interessa hoje, que é a parte da avicultura, né? Mas vamos lá. Bem legal. Eu vou anotar aqui rapidinho um texto, com meu nome Curta Agroecologia, né? Curta Agroecologia é Cuidar das Borboletas. Cuidar das borboletas. Muito bom as imagens. Ok. Muito bom. Não, mas estava interessante, estava bonitinho. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. O que você propõe, Romeu? Tem uns 15 minutos ainda que dá para, se alguém tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui.
Teremos aula ainda sobre formulação de ração, saúde, e vou fazer um mini vídeo sobre experiência do Dalva com silagem de mandioca, e sanidade também. Vamos ver se tem perguntas. Vamos respondendo. Eu queria perguntar. Oi, Romeu, oi, Karen. Eu não sei se é uma dúvida boba, mas logo que vai pegar os ovos das galinhas, elas estão lá, né? Acabaram de botar e vai tirar os ovos. Gera alguma mudança no comportamento ou de frustração, ou não sei, porque ela não vai ficar ali chocando aquele ovo. Não sei se isso influencia, mas eu fiquei pensando nisso agora. Então, a galinha bota, né? Ela entra no ninho, né? Geralmente assim 1 ou 2 minutos que ela leva, né? Até botar, então ela entra, vai achar um lugar, sentir o ambiente, acha um cantinho lá, se aconchega e, né? Uns 2 minutos aí sai o ovo. O ovo sai, né? Como eu falei, a casca é a última que se forma ali, então a casca ainda é mole, né? O ovo, ele bate assim, ele tá mole, ele vai endurecer quando entra em contato com o ar. Quando ele entra em contato com o ar, aquilo lá cristaliza a casca, então. Acontece, até brincava, né? Você ficava lá esperando, a hora que a galinha botava, você pega a casca do ovo, sua impressão digital fica naquele ovo. Nossa, aqui é a marca do ovo, porque ela fica gravada na hora que cristaliza ali. O que é assim? Vocês viram no vídeo aí que a gente usa ninhos coletivos, né, que é um ninho grande, né, e todas as galinhas botam ali dentro. Por que a gente usa um ninho coletivo? Porque a galinha tem um momento, né, depois que ela bota o ovo, de ficar sentada ali em cima, né, que é um momento que tem uma liberação de endorfinas, então é um momento de prazer para a galinha, né, e se tiver ovo em volta dela, puxa com as asas tudo para baixo dela, e quanto mais ovos tiver embaixo dela, aquele momento é melhor para ela. Ela fica se sentindo com prazer ali de estar sendo mãe daquele monte de ovos. Então, eu acho interessante a gente respeitar esse momento, né? Esse momento que eu digo não é o dia inteiro, não. Ela vai ficar lá, né, 5 minutos por aí, e depois ela também vai voltar para a vida dela, né? Vai comer, ela vai dar fome, tá? Ela vai sair dali, né? Mas esse momento eu acho interessante a gente respeitar, né? Mas é coisa de 5 minutos. Então, a gente também, como eu falei para vocês, as galinhas começam a botar nessa época do ano, em torno de 6, 5h30, 6 horas da manhã, elas já estão lá no ninho, né, querendo botar. E aí a gente começa a colheita aqui às 8h30. Então, assim, para dar esse tempo, que é o maior fluxo de galinha que tem ali. E depois, quando você vai colher também, né, se tiver uma galinha lá e você vê que ela ainda está curtindo aquele momento, a gente espera, né? Dá um tempinho, deixa ela, né, curtir o momento dela, e depois você tira com cuidado sempre o ovo embaixo dela para não estressar. Agora, a galinha ela tem um ciclo, né, que é um ciclo hormonal, regulado pelo fotoperíodo, pela luz, através da glândula pineal dela, que é o ciclo do choco, né? Então, a cada 20 dias, assim, ela estando em atividade, ou seja, atividade reprodutiva, botando, né, ela entra, tem esse aumento hormonal nela, né, que ela entra nesse comportamento de choco, né? E o comportamento de choco, o que é? Deitar em cima dos ovos, né? A temperatura do corpo sobe para aquecer os ovos e ela fica lá protegendo os ovos, fica extremamente agressiva, né? Você põe a mão, ela vem e bica, né? Arrepia, então ela fica bem arrepiada. Então são os 2 pontos característicos que você perceber uma galinha choca, é o arrepiado e a agressividade. Ela não quer sair de cima dos ovos, né? Bom, no nosso caso aqui, por exemplo, né, a gente não vende pintinho, né? A gente não quer deixar a galinha chocar os ovos, porque a gente quer comer esses ovos, né? Ou quer vender esses ovos. Então, a gente retira essa galinha choca dali, coloca ela num local separado, com comida e água, né? Ração e água para ela, né? E daí, 2, 3 dias, ela já passa o ciclo, ela já volta
à vida normal. Só passa se ela estiver afastada dos ovos e estiver num lugar, embora separado, ela estiver vendo as outras. Esse efeito psicológico, ela vê as outras na vida normal e só ela ali, né, choca, né, teimosa ali, ela é um estímulo psicológico a mais para ela voltar à vida normal, né, porque esse período do choco, o que acontece? Ela tem um gasto de energia maior, porque ela esquenta o corpo, né, ela tem o pessoal chama de febre, né, para aquecer os pintinhos, e para esquentar você gasta combustível, gasta bastante energia. E ela sai pouco para ir comer, porque ela quer voltar logo para esquentar os ovos. Então, ela perde, ela emagrece, enfraquece, né? Então, não é legal deixar se você não quiser chocar, né? Quem quer chocar é uma bênção, você tem uma galinha que tem uma persistência de choco assim. Isso que eu estou falando para vocês sobre o choco é para essas linhagens comerciais que a gente trabalha, né? Que trabalha com a Loma, Isa Brown, Highline Brown, Sex Brown. São essas linhagens que estão aí de alta produtividade e que tem uma certa rusticidade para o sistema solto, né? Então, essas galinhas elas não têm muita persistência de choco. Você fazendo isso, separando ela, deixando ela ver as outras, tendo água e comida ali, 2, 3 dias ela já abandona o choco e volta à vida normal dela. Agora, os caipira, né, as galinhas caipiras são super persistentes. O pessoal dá banho de água fria, enfia no balde e tal, para ela abandonar o choco, para baixar a temperatura e tal, né, e elas são muito persistentes, que elas têm um instinto selvagem materno ainda mais presente, né? Então, a galinha choca, ela pode ser, né, quem tem uma galinha com bastante habilidade materna de choco, né, é muito valiosa uma galinha dessa para você reproduzir. Excelente. A Marina Uth estava com uma pergunta sobre TIU, que ela está com muito problema de TIU atacando o galinheiro. Karen, Marina, quer tentar? Pode falar. Vou explicar então. Porque, na verdade, Romeu, não sei se aplica às galinhas, eu tenho um problema com patas aqui, mas eu só tenho 2 e eu não identifico, só que elas nunca botaram, já tem mais de ano que eu tenho e elas nunca botaram. E aí, cada pessoa que encontra fala, tem TIU atacando o seu galinheiro, mas é tela de galinheiro mesmo, então não sei como que o TIU entraria. E também outros falaram porque o macho, ele é irmão, talvez porque o macho, a genética do macho, por ele ser irmão de uma delas. Depois também falaram que pode ser nutricionalmente eles estão fracos, mas eu alimento com... a gente produz bigato, né? De proteína, assim, é só o bigato e milho. Eu estava até colocando farelo de soja, mas tem um tempo que eu parei. Porque foi ficando assim, eles não estão produzindo, e eu fui deixando, assim. Eles são criados de forma intensiva, assim. O galinheiro tem tipo uns 5 metros quadrados, 4 metros quadrados. São quantos patos? Alô? São 3, um macho e 2 fêmeas. É um macho e 2 fêmeas. Bom, e elas ficam presas o tempo todo? Ficam nesse 5 metros, 4 metros. Tem água lá para elas? 4 metros. Tem um lago, uma caixa d'água grande. De 1000 litros até. Você percebe se elas não estão muito gordas? Estão gordas. Elas são grandes, bem grandes. Não, mas eu digo de gordura mesmo, tecido adiposo. Elas, assim, eu não, elas são ariscas, eu não consigo pegá-las. O peito bem estufado, assim, embaixo do rabo tem uma certa... bolsinha ali. Sim. Então, pelo que você me contou, eu acho que pode ser o que a gente estava falando agora há pouco para a galinha, que é excesso de alimentação. Ela pode estar com gordura no ovário, né? E não está ovulando direito, né? Eu perguntei da água porque a água também para a pata é muito importante, esse contato com a água para a ovulação. Bom, essa é uma teoria, né? Outra teoria pode ser essa do TIU, que
ele entra por um ralo, tá? Eu também tenho bastante, né? Diminuiu demais o problema de TU, mas eu falo depois. Mas voltando ao caso, voltando ao pato, né? Uma outra possibilidade também é que o seu macho é estéril, né? É mais difícil você ter duas fêmeas estéreis do que um macho estéril. Mas, no caso aí, a primeira coisa que me ocorre seria excesso de ração, né? Excesso de comida ou excesso de bigato. E elas estão gordas demais, né? Então, talvez fazer uma dieta aí, né? E essa questão, né, do macho é uma possibilidade grande também. Eu vou falar, né, sobre o TU. A gente tinha aqui, então, e é por isso que eu falo, o TU é danado, assim, ele passa por uns buracos, umas frestas pequenas, ele entra, né, pega ovo, né, aí diminuiu muito o TU porque a gente está com um controle de roedores aqui com jiboia, né? Então, com 16 jiboias soltas na área ali, né, para controle de roedores, e aí no meio, os roedores, o cardápio dela não é só roedores, né? TU também faz parte do cardápio dela, então eu acho que foi isso que diminuiu os TUs que a gente tem aqui. A história da jiboia, assim, a gente tinha aqui, né, há muito tempo, né, há mais de 20 anos, a gente tinha aqui gatos, né, que controlavam os roedores. Porque aqui a gente tem a fábrica de ração, tem o silo, né, então tem um ambiente bem propício para a proliferação de ratos. E aí a gente controlou a vida toda, mais de 20 anos, com gatos, né, foi sucedendo as gerações de gatos aí, que tem essa característica, né, acho que é da família aí, de que os gatos comem rato, mas não comem pintinho, né? Essa é uma característica muito interessante. Esses gatos que tinham aqui, não estou falando todos os gatos não, pelo amor de Deus, os gatos são grandes predadores de pintinhos, mas no caso aqui teve uma família de gatos que foi se reproduzindo e essa característica perdurou. E aí a vigilância sanitária veio, né, avisou que não poderia, tal, a gente continuou, a segunda vez que ele veio, o gato veio se esfregar na perna do fiscal, a gente tomou uma multa e aí finalmente nós tomamos a medida aqui de doar os gatos, né, tinha acho que 20 e tantos gatos, a gente doou os gatos e aí o que a vigilância sanitária exige é que você faça um controle com veneno, né? A gente não quer pôr veneno aqui. E a legislação realmente diz que você não pode ter nenhum animal doméstico no perímetro de produção, né? No caso do perímetro de produção nosso aqui, ele dá 4 hectares, que é todo cercado com tela de 1 polegada, que também é exigência da vigilância sanitária. Mas a legislação não fala nada com relação a animais domésticos, né? E aí eu liguei lá para o chefe lá da fiscalização e eu falei, mas tem alguma restrição contra animal doméstico? Não, animal doméstico não, porque não é controlado pelo homem, não sei o que e tal, e não tem contato com o homem, não pode transmitir doença para o homem, então não tem problema de animal doméstico. Era tudo que eu precisava saber. Aí a gente fez uma parceria com o pessoal da vigilância, da defesa civil aqui de Jaguariúna, que eles recebem muitos telefonemas de pessoas que cá e realmente foi muito eficiente com os ratos, porque a jiboia tem essa característica que ela entra até lá dentro do ninho, né? Diferente do gato que não consegue entrar em alguns buracos, tal, e aí com isso também os TUs diminuíram. Bom, contei uma história comprida aí só para falar dos TUs. Eu acho que... Gente, alguém tem mais uma pergunta que gostaria de mandar? Uma última pergunta? Ô, Romeu, Diga. Sobre o açafrão na alimentação, se for benéfico, qual que é a quantidade que eu dou para elas diariamente? Fala um pouco sobre o açafrão.
O açafrão, ele também ajuda bastante no sistema digestivo, porque ele é uma característica anti-inflamatória, mas ele é interessante também para a pigmentação de gema, né? Ele tem uma cataxantina lá, que é um pigmentante bem poderoso, né? Então, aqui no caso, por exemplo, a gente inclusive dá folhas, né, do açafrão para elas, e isso também melhora bastante a pigmentação de gema, né? Porque a pigmentação da gema, ela é em virtude do caroteno, que as galinhas tiram basicamente dos vegetais, né? Por exemplo, folha de cenoura, né? Couve, brócolis, essas coisas, tem muito caroteno e você consegue ter uma pigmentação de gema muito mais forte. E o açafrão, ele também é utilizado para isso. Aí o pessoal usa em torno de 50 gramas por tonelada, para você ver como ele é poderoso, né? Como pigmentante, né? Agora, essa ação mais anti-inflamatória também que ajuda na digestão, não é utilizado porque teria que ser um volume muito maior e acaba ficando caro, né? Então, no nosso caso aqui, que a gente dá folha, não é sempre, né? A gente dá quando tem folha de açafrão, né? É um sistema assim mais esporádico, então não é uma coisa. Agora, essa mesma função que o açafrão tem, né, de anti-inflamatório, né, que ele diminui a irritação do aparelho digestivo, né? Isso existem outras coisas que você pode dar também, né? Inclusive, às vezes você colocar carvão também ajuda, né, na ração quando você está com problemas assim, de diarreia e coisas desse tipo. Beleza, obrigado. Ô, meu. É o Alexandre, não sei se está chegando bem o áudio aí. Estou ouvindo, sim. Então tá bom. Quando eu fui aí em 2014, uma das coisas que me marcou é que a gente entendeu, a turma que foi aí, entendeu que você todos os cantos das galinhas. Falam isso. Desculpa, eu não tô ouvindo, deu uma falha aí, você poderia repetir? Sim, quando eu fui aí te visitar em 2014, ficou marcado o fato de você conhecer os cantos das galinhas. Então, assim, você entende o que a galinha quer pelo canto. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, não é exatamente que eu entendo que a galinha fala, mas assim existe as sonorizações, né? Algumas sonorizações que com observação eu aprendi, né? Que na verdade é um artigo que são 17 sonorizações que a gente pode até repetir e a galinha ter aquele comportamento, por exemplo, de perigo, por exemplo, né? Uma sonorização que tem um reflexo imediato, né? Na hora de dormir, por exemplo, às vezes as galinhas estão agitadas, aconteceu qualquer coisa, ou seja, por exemplo, de repente apareceu um TU ou uma jiboia dentro do galinheiro, as galinhas ficam tudo agitadas bem na hora de dormir. Então, para acalmar ela, né, tem a sonorização, né, que ajuda bastante elas dormirem, né? Então, tem várias sonorizações. Agora, eu não converso assim com a galinha, ô, minha filha, como é que vai? Tudo bem? Então, não cheguei nesse ponto, não. Muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho aqui um galinheiro, ele é móvel, né? Ele é sobre rodas. Então, a gente tem um momento de inicial, né? Que é ensinar as galinhas a subirem no galinheiro, descer. E quando a gente percebe que elas já estão treinadas, aí todo dia a gente movimenta o galinheiro no pasto. Mas eu sempre tenho ali em torno de 10 descer do galinheiro. O que você talvez... Olha, tá falhando o som aqui. Eu ouvi até a parte
que você falou, que as galinhas aprendem, mas sempre tem umas 10 galinhas que ficam de fora, é isso? Cortou aí para mim o som. Ah, isso. Tá ok. E passamos então, depois que a gente percebe que elas aprenderam a fazer isso, a gente passa a movimentar esse galinheiro todos os dias. Mas quando começa essa movimentação, eu percebo que tem de 10 a 15% dessas galinhas que elas não descem o piquete novo. Mas aí a pergunta é, né, se você tem alguma ideia do porquê. Quanto tempo você deixa em cada piquete? Um dia. Eu movimento diariamente. E aí, quando você leva, tem essas galinhas que ficam o dia inteiro lá dentro e não saem para o piquete? Exatamente. Elas não gostam de descer. Aí, assim, eu coloco elas para baixo, aí elas ficam o dia inteiro, né, dentro do piquete, do lado de fora, e à noite elas sobem. Se você coloca para fora, elas ficam, elas não vão sozinhas. É isso? Imagino que cortou, né? Cortou. Tá, então assim, todo dia eu movimento, né? Elas ficam o dia inteiro. À noite elas... Mas no dia seguinte, elas não descem por vontade própria. Elas não descem com vontade própria, mas quando você põe elas, você desce elas ficam. Isso, elas ficam, ciscam, ficam normal. Sobem também normal, né? Só não gostam de descer, por vontade própria. Interessante. Gostaria de passar uns dias observando essas galinhas aqui que está rolando ali, né? Dá uma observada nessas galinhas aí que ficam, né, que não descem, provavelmente tem uma líder. E aí experimenta, né, descer só a líder ou descer uma, né, e ver se as outras acompanham, né? Porque às vezes é um problema pessoal, né? Pode ser um trauma qualquer, né? Sinceramente é interessante, seu caso é bastante interessante. Gostaria de acompanhar também. Você comentou essa questão, comentou a questão de líder, né? Aí tem um macho que está lá no meio, né? Dessa turma que não desce. E quando eu ponho essas galinhas para fora do galinheiro, os outros galos montam em cima do macho como se ele fosse uma galinha. Assim, a gente aqui, né, a gente cria 30 anos aqui e algumas coisas vão ficando cultural aqui, né? Então a gente tem o que a gente chama aqui de galinha fujona, né? São galinhas, por exemplo, que todo mundo vai dormir no puleiro, elas dormem no ninho, né? Todo mundo entra para dormir à noite, elas ficam no piquete. O inverso é mais raro de acontecer, como é o seu caso. Elas ficam dentro do galinheiro e não sair para fora é mais raro. Então, por isso que eu estou achando o seu caso bastante interessante. Isso não é muito comum. O mais comum é o contrário, né? Elas não quererem voltar para o galinheiro, mas o seu caso é o contrário, é bem interessante. E isso são questões mesmo assim psicológicas, mais pessoais das galinhas. E geralmente quando tem o galo está explicado, né? Esse galo ele provavelmente tem um comportamento atípico, né? E talvez ele tenha medo de ir lá, medo dos outros galos, né? Não sei. Né? E se ele tiver exercendo uma certa liderança ali em torno das outras galinhas, pode ser esse motivo. Mas eu estou chutando completamente no vazio, né? São só elucubrações aqui. O seu caso é bem interessante, né? O contrário é mais comum. Bacana. Aproveitar aqui que peguei a fala, uma última pergunta. O que faz algumas galinhas quererem comer ovo?
Aí eu fiquei lá desconfiado que é porque o ovo tem a casca fina, mas eu não tenho certeza se é isso. Então, a galinha, ela não é da natureza da galinha comer o ovo se ele estiver íntegro, não é? Assim como não é da natureza da galinha ser canibal, também não é da natureza da galinha comer o próprio ovo ou o ovo de outra galinha, desde que ele esteja íntegro. Mas se ele tiver um trinco, aí ela vai lá, bica nesse trinco, come o ovo e come o ovo. A galinha ela não quer perder aquela proteína, né? Então, se ela vê que o ovo está trincado, ela já sabe, né? Assim, pela cultura da galinha, ela já sabe que aquilo lá não vai nascer pintinho. Então, não vai perder aquela proteína ali à toa. Então, mas se ela vê que está trincado. E a galinha tem um olho muito bom para ver trinca, né? Por isso que o ninho, eu recomendo que o ninho ele seja mais escuro, uma penumbra, né, para que a galinha não enxergue essas trincos que tem no ovo, né? O ovo casca fina ele trinca com muita facilidade, mas mesmo se ele for casca fina e não tiver nenhum trinco, ela não vai quebrar ele. Agora, depois que ela quebrou quebrou dois, aí ela vicia. E aí é muito difícil você reverter isso, né? Então, no começo ela não come, mas se ela acha um ovo trincado e vai lá e aí acha o segundo, né? Aí já começa a viciar e aí ela começa a quebrar mesmo o ovo íntegro. Então isso é um vício, né? Um vício que a galinha tem, aí ela começa inclusive os ovos íntegros. E como isso é um problema que é muito difícil reverter, né? Aí o que eu aconselho é você ver se você identifica. Aí tem uma coisa, quando uma chega lá e quebra, vem todo mundo em cima, porque ninguém quer perder aquela proteína e já sabe que ali não vai ser pintinho, né? Então, se uma quebra, as outras vêm. Então, a possibilidade de viciar todo mundo é muito grande, né? Se você chega num ponto desse, aí, meu filho, manda todo mundo para a panela e começa de novo, porque é complicado você reverter uma situação dessa. Mas, assim, para que isso não aconteça, né, mais uma vez, a gente aquela coisa do cálcio e tudo mais, né? A gente manter essa suplementação de cálcio. Mas não é da natureza da galinha. Isso é um outro fator que pode dar isso também é estresse, né? A galinha ela tem distorções de comportamento quando ela está em ambiente estressante. Eu não acredito que seja o seu caso, mas é mais provável que seja uma galinha ou viciada ou em vias de viciar. Boa noite. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Eu estava ouvindo o Romeu comentar a questão das jiboias e eu acho muito interessante que a gente procure alternativas na fauna local para uma série de situações de problemas dentro da agroecologia e muitas vezes aparece. E eu só me chamou a atenção lembrar que às vezes as pessoas não se dão conta que o procurar fauna de fora do local pode causar alguns problemas em termos de conservação. Só queria lembrar isso. Porque, por exemplo, a jiboia, ela não se dá bem no Brasil inteiro, né? Então, e outro detalhe, a legislação brasileira, ela não libera mais criatórios há muitos anos para a criação de serpentes, justamente por quê? Porque começou a haver um comércio de répteis e como as pessoas conhecem pouco e começou a dar acidente, além da questão de evasão de fauna nativa para o exterior, começou a dar acidente com serpentes que eram vendidas como inofensivas e eram peçonhentas. Então isso levou a legislação a criar alguns obstáculos. Então acho interessante sim, mas que a gente faça isso, sou bastante favorável para várias alternativas e que a gente então só fique antenado que existe uma legislação com uma certa fundamentação científica razoável e que a gente tem que cuidar dessa questão de trazer outras espécies de outros ambientes, né? Por exemplo, aqui eu trabalhei numa universidade aqui durante quase 30 anos e nós tivemos uma jiboia que veio para nós por uma exceção que o IBAMA nos abriu na época para cuidados, porque não havia para onde destinar. Ela tinha sido traficada por caminhoneiros, foi apreendida aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul,
E o que que nós tínhamos que fazer? Para o bicho sobreviver durante quase 10 anos, até que o IBAMA desse uma destinação, nós tínhamos que montar todo um terrário com termorregulação e uma série de outras coisas, porque o bicho fungava no inverno, né? No nosso inverno aqui, quando fazia muito frio. Então, tem algumas situações assim bem interessantes. E a outra, não querendo dar uma de ecochato, só lembrando que existe também uma regulamentação para essas coisas e uma questão de, já que a gente é agroecológico, também poder fazer um bom uso das questões dos seres vivos nativos de cada região. E outra coisa que eu queria lembrar também é a questão do morcego, né? Só fazer um parênteses, porque existem 1.200 espécies de morcegos no mundo inteiro. Só 3 se alimentam de sangue, exclusivamente. Essas 3 existem só nas Américas. E dessas 3, 2 são especializadas em sangues de aves, que são de florestas, principalmente Amazônia, etc., Mata Atlântica um pouco, e outra que é especializada em sangue de mamíferos, né? Pratica hematofagia, que é o que a gente tem o problema principal da agricultura, com a chamada raiva herbívora, né? Mas, assim, também chamando a atenção, já existem estudos nos Estados Unidos, na Europa, né? Fazendo balanço econômico de troca de controle químico de insetos, como a broca do milho, por exemplo, e o bicudo no algodão, feito por morcegos insetívoros, com manejo de fauna, né? Então, e até controle no arroz. Na Espanha, agora em 2015, saiu um trabalho onde o pessoal faz controle de algumas pragas do arroz com morcegos, espécies de lá, mas nós temos equivalentes aqui que ainda não são estudados. Só para a gente fazer uma lembrança, não é uma crítica, né? Que existem sim alternativas que a gente deve procurar, mas a gente deve ter um certo cuidado de região para região, para não causar um problema ambiental e nenhum problema de investir com um organismo que não se adapta para uma questão climática ou outra num local, né? Mas só uma outra questão é o curso está excelente, o material de vocês é fantástico e eu estou correndo porque me meti em 3 cursos na mesma época para fazer, mas a gente aproveita isso. Quero parabenizar vocês e a todos que estão aí. Muito obrigado. Obrigado pela lembrança, muito bem colocado. Realmente é importante isso. Pois não. A gente vai fazer um protesto para autorizarem gatos mesmo no galinheiro, né? Para matarem os ratos. Gente, já são 8 horas, pelo menos aqui em São Paulo, para Regi são 7. O Luciano vai treinar a jararaca deles a cuidar das galinhas. Os cascavéis. Eficiente alternativo, né? São peçonhentos justamente para isso. Canivenas também ajudam. Muito bom. Bom, muito bom, gente. Eu acho que a gente vai fechar por aqui. Se aparecerem mais dúvidas, qualquer coisa, pode mandar por e-mail e a gente vai agregando. Teremos provavelmente até para a gente organizar as aulas para esses temas serem resolvidos, né? Respondidos. E queria agradecer ao Romeu pelo conhecimento. Ele pode falar por horas, que a gente sempre tem coisa para aprender. E todo mundo que está aqui, firme e forte. É isso aí. Bom, eu agradeço aí a atenção de todos. Temos mais uma rodada ainda, né? Acho que é dia Sim. 29, né? Sim, quinta que vem. Teremos agora o Rafael e a Miwa e umas aulas gravadas, umas 2 aulinhas gravadas. E aí depois o Romeu para fazer o fechamento, que ele é o cara mais apto para responder tudo. Depois que a Miwa apavorar vocês com as doenças, aí eu entro para... Vocês vão ficar em pânico com a Miwa, não se preocupe. Aí o Romeu entra para acalmar todo mundo, que tá tudo ok. Eu vou fazer umas vocalizações para acalmar todo mundo. entra sonorizando. A Simone falou, você já entra pipiu. Eu queria fazer até uma última pergunta em relação a isso. Diga Por lá. acaso você tem essas 17 sonorizações gravadas para a gente poder treinar também? Eu tenho, sim, eu tenho. Agora, eu ainda não tenho como disponibilizar isso. Eu tenho num CD aqui. Dublado.
dar um jeito de informatizar isso aí, para poder disponibilizar pela internet. Ia ser o máximo, eu ia treinar aqui bastante. Muito obrigado, gente. Bom descanso para vocês. Bom curso para o Hamilton, que vai continuar no próximo. Até mais. Valeu. Boa noite, Legal, pessoal. Alexandre. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Romeu. Obrigado, Karen. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite.